Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro programa do Descomplica Estética. Hoje, eu, o cosmetólogo Rafael Ferreira, tenho um encontro marcado com você, terça-feira às 21 horas, para falar um pouquinho mais sobre estética e aqueles temas que deixam a gente com um monte de dúvida. Você já passou por aquela situação onde você está às vezes numa sala de aula, o professor está falando alguma matéria nova, algum termo e você fica com aquela cara de paisagem? Meu Deus, o que ele está falando? Já pegou algum artigo científico para ler de uma coisa que você está super interessado e você para e fica imaginando? Mas isso está escrito em português mesmo, eu não estou entendendo nada. Ou ainda dentro do seu espaço terapêutico, chega o seu paciente, seu cliente, vem perguntando sobre alguma nova tecnologia, algum novo recurso e você não faz nem ideia do que falar para ele? O Descomplica Estética então está aqui para você. A gente vai deixar de forma bem clara todas essas dúvidas que estão dentro do nosso mercado para você saber falar tudo direitinho, tintim por tintim e descomplicando tudo. Se tá osso alguma coisa, Descomplica então tá aqui para você. Nosso tema de hoje são os radicais livres. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas moléculas no nosso organismo? Então hoje a gente começa falando sobre radicais livres. Se você realmente quer entender bem de estética, você tem que saber como controlar a ação dessas figurinhas dentro do nosso organismo. Mas o que vem a ser um radical livre? Quimicamente, pessoal, a gente classifica o radical livre como sendo uma molécula eletronicamente estável que perdeu o seu elétron da camada de valência por um excesso energético intratômico e isso faz com que ela fique altamente reativa e propensa a atacar as moléculas adjacentes. Você entendeu alguma coisa? Não? Então vamos lá, vamos descomplicar? O que vem a ser um radical livre então para vocês? Pessoal, daqui para frente, para ficar bem facinho de você entender, o radical livre é a molécula piriguete do seu organismo. Como assim, Rafael? A molécula piriguete? Você quer ver como vocês vão entender e gravar bem direitinho esse conceito? Você aí vai pensar comigo. Piriguete que é piriguete? Respeita o homem alheio, pessoal? Respeita não, né? Radical livre também não respeita o elétron alheio, não. Viu o elétron da outra molécula? Quer pegar pra si. Chega bem pertinho da molécula lá, dá um chega e caminhonego nesse elétron e fica então toda lá, feliz e sorridente. Só que o que aconteceu com a outra molécula do lado? Agora ficou ela dispareada. E é por isso que a gente fala que o radical livre ele tem uma capacidade deletéria no organismo, porque para ele se sentir bem, ó, ele prejudica a molécula do lado. Não é uma molécula muito legal, né? Só que, ó, o nosso radical livre, não pensa que é uma piriguete qualquer, não. É uma piriguete com classe, se é que é possível, né? Por quê? Você sabe quais são as moléculas que ela mais tem preferência de atacar no nosso organismo? Ela sabe achar no nosso corpo o político terceira idade, o jogador de futebol, o ator de uma novela famosa, o empresário bem-sucedido. Quem são esses principais pontos que ela ataca dentro do nosso organismo? DNA e membrana plasmática. A gente não quer que aconteça isso, certo? Por quê? Se ela atacar o DNA, a gente fica muito propenso a ter algum tipo de mutação. Seja ela de um perfil que eu não consiga ter alteração suficiente para a célula perder a sua funcionalidade, ela ataca aquilo que a gente chama DNA lixo. DNA lixo é aquele que pode ser alterado, que não vai causar problema nenhum para nossas células. Só que se ela ataca alguma região, que é chamada região decodificadora, aquela que produz uma proteína, daí começa a ser um problema, pessoal. Aquela célula não funciona mais legal. Bem como também a membrana plasmática. A membrana plasmática é que controla todo o fluxo de entrada e saída de substâncias na célula. Se ela ataca a membrana perde sua funcionalidade e a gente começa a ter um processo de lipoperoxidação ou peroxidação lipídica. Portanto, radical livre não é uma coisa legal da gente deixar rolando solto assim no nosso organismo. A gente tem que controlar ele muito bem. Daí vocês vão me perguntar, nossa, Rafael, mas de onde que surgem essas moléculas? Por que o radical livre ele entra no nosso corpo e começa a fazer tudo isso de estrago?
E daí, pessoal, tenho más notícias para vocês num ponto. O nosso corpo, ele produz radical livre a todo instante. Ou seja, não tem como ficar livre deles. Por que, Rafael? Primeiro ponto que os radicais livres vêm. Eles podem ser de base de oxigênio ou base de nitrogênio. A base de oxigênio são todos aqueles radicais livres que vêm da cadeia respiratória. E, gente, dá para ficar sem respirar? Não dá, né? Se a gente fica sem respirar, a gente tem aquela pequena reação adversa que é dar uma morridinha. Então a gente continua respirando, mas por conta disso produzindo radicais livres. O jeito que o nosso corpo produz energia é através da cadeia de respiração. Ele produz uma molécula que é chamada de adenosina trifosfato, ou ATP. Ah, então é esse o ATP que eu via quando eu li os artigos, quando eu li alguma matéria. É, pessoal, o ATP é a pilha dentro do nosso organismo. É a maneira que a gente tem de armazenar energia. Eu preciso respirar então para fazer essa produção de energia. Não tem como evitar. Os outros radicais livres, eles vêm da base do nitrogênio. E de onde que vem essa base nitrogenada? É da fonte da alimentação. Não dá pra gente ficar sem comer também, né? Nem adianta você ir do lado, virar pra mim e falar que você vive de sol, que não vive. Você não é verde, não faz fotossíntese, você não é planta não, tá? Então você precisa comer. Precisa sim fazer base nitrogenada de radical livre para fazer toda a sustentação das suas funções fisiológicas. Então, se não dá para ficar sem respirar, se não dá para ficar sem comer, como eu combato os radicais livres? Nosso corpo pensou nisso, sabia? A gente tem um sistema endógeno cheio de enzimas que são responsáveis de neutralizar os radicais livres. Essas enzimas devolvem aquele elétron que ele perdeu da última camada. Esse nosso sistema enzimático, ele tem capacidade então de neutralizar tanto os radicais que são de origem oxigênio, quanto os radicais que são de origem de nitrogênio. Só que o nosso sistema enzimático, ele tem suas limitações. As principais enzimas, anota aí, hashtag nome complicado. Quem são essas enzimas que aparecem, pessoal? Catalase, superóxido desmutase, glutationa peroxidase. E nem vem dizer pra mim, meu pai do céu, vou ter que saber de todos esses nomes difíceis na vida? O tempo se acostuma. Você vai vendo aos pouquinhos, afinal, hoje se eu falar aqui em Arnold Schwarzenegger, você sabe quem é, não é verdade? E convenhamos, não é um nome muito comum. Você vai brigar com a minha glutationa peroxidase por causa disso, Ela e o Arnold estão lá, viu, de nome esquisito. Sabendo disso, nosso corpo então vai neutralizar todo esse sistema enzimático. Que legal! Mas Rafael, ele dá conta disso sozinho? Não dá, pessoal. Eu preciso sempre de uma ajudinha extra, de elementos que deem esse excesso eletrônico para essas nossas moléculas dispareadas, dessa piriguete do nosso organismo. Por isso que hoje as dietas antioxidantes e os produtos antioxidantes, eles são tão importantes. Imagina você tá aí, respirando, gerando energia e gerando radical livre. Eu preciso então segurar essa geração de radicais livres de duas vias, seja ela de dentro para fora, então com essa suplementação direta, e de fora para dentro, com os seus produtos, tá? Com os seus cosméticos, com os seus recursos eletroterápicos. Sim, você vai dar uma força, porque o nosso sistema enzimático, ele tem só capacidade de certo nível de neutralização de radicais livres. Passou disso, você precisa do quê? Suplementar. 5% a mais do que a gente consegue neutralizar, pessoal, já é o suficiente para nos colocar num caso de estresse oxidativo. Você sabe que são as moléculas, então, heróis para combater essas piriguetes aí? São os antioxidantes. São substâncias ricas em elétrons para neutralização. Então, olha só, é o caridoso do nosso organismo, né? Você dá essa molécula, ela doa o seu elétron. E essa molécula que era tão reativa, agora ela ficou neutralizada. Ficou, sossegadinha.
Então, gente, anota aí. Todo bom tratamento estético tem uma boa carga de antioxidante. Essa molécula caridosa aí do nosso organismo. Tudo bem? Com isso, o que a gente ganha? Evita-se rugas, evita-se manchas, evita-se flacidez, previne-se estrias, ou seja, a gente faz praticamente tudo que hoje o pessoal está procurando. O programa de hoje foi curtinho. Você ficou com mais dúvidas? Sabe o que a gente pode fazer? Manda sua mensagem, manda sua dúvida. O Descomplique está aqui para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Vamos interagir, pessoal. E olha que legal. Próximo programa a gente vai falar de peeling no verão. Será que pode? Será que não pode? O que acontece com isso? Descomplique vai estar aqui, ó, no portal do Negócio Estética, esperando por você. Até lá, pessoal!